Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estou com você em mais uma aula do nosso livro A Morada dos Espíritos e Suas Leis, nossa obra da coleção doutrinária Conhecendo o Espiritismo. Já tivemos a oportunidade de estudar a primeira obra, Doutrina Espírita Sem Segredos, e a segunda também, A Imortalidade da Alma. Você pode encontrar esses estudos em nosso canal do Conhecendo o Espiritismo. E no dia de hoje, vamos estudar umas 4 questões. Vamos estudar a questão 44, que é a seguinte: quando ocorre aborto em período inicial de gestação, se não houver problema genético no embrião, é possível não existir um espírito ligado ao embrião? Pergunta 45. Como o Espiritismo entende o suicídio? Pergunta 46. Como a tatuagem é abordada pelo Espiritismo? Ela marca o perispírito? E ainda, questão 47. Qual a visão do Espiritismo sobre matar em legítima defesa? Então, vamos iniciar no tocante à nossa pergunta 44. Se quando há aborto em período inicial de gestação, é possível não haver um espírito ligado àquele feto? E a resposta é positiva. Kardec questionou a espiritualidade sobre esta possibilidade e a resposta foi no sentido de que sim, é possível, muitas vezes, não haver nenhum espírito conectado àquele feto, tá? E embora aquele feto possa até nascer, como ele coloca aqui, pode haver situações onde, mesmo havendo um nascimento daquela criança, daquele feto, não vai prosperar, porque se não houver um espírito conectado àquele corpo, a vida não subsiste. Não subsiste. Mas a doutrina espírita nos explica que esta não é a única possibilidade, tá? Na verdade, podem acontecer outras situações. Por exemplo, no tocante a não haver nenhum espírito conectado, o espírito Miramês, comentando na coletânea Filosofia Espírita, comentando essa questão de O Livro dos Espíritos, nos fala que a força do pensamento é muito grande. Então, ele nos fala da chamada gravidez psicológica, onde todas, pela força do pensamento, muitas vezes da vontade, pensamento e vontade, sempre essas duas forças aliadas, é possível que que a mulher sinta plenamente todas as sensações, todos os sintomas da gravidez, mas ali não tem um espírito conectado, porque não era ainda o momento, a hora, e não há um planejamento reencarnatório em relação àquela criança. Mas a força do pensamento e da vontade imprimiram todas as condições de uma gestação naquela pessoa. Há também situações bem mais raras que a doutrina espírita nos conta, no sentido de que existem situações, embora raras, de experiências dos engenheiros siderais em novos corpos, realizando certas modificações no corpo genético do casal, almejando o aprimoramento do ser humano. Então, em algumas situações, não há nenhum espírito conectado àquele feto, mas os engenheiros siderais estão fazendo, como ele diz aqui, realizando certas experiências genéticas naqueles corpos, exatamente com o objetivo de aprimorar a raça humana. Isso acontece não tão frequentemente, mas raro, mas acontece, exatamente favorecendo o aprimoramento do organismo humano para que possa receber espíritos mais elevados. Nós sabemos que espíritos mais elevados precisam de corpos físicos mais aperfeiçoados para que eles possam reencarnar. Então, a evolução ela precisa ser tanto do corpo físico como do corpo, no caso do espírito.
Então, também existem situações onde, não havendo espíritos nenhum espírito ali conectado, mas e ocorre um aborto espontâneo porque estava havendo apenas uma experiência a nível genético, para a observância, a análise da possibilidade de um aprimoramento do ser, ok? Ainda nós colocamos também uma outra possibilidade, tá? Quando, num primeiro momento, há um espírito, há todo um planejamento reencarnatório, só que durante a gestação, o espírito que estava inicialmente ligado àquele embrião, pelo receio, pelo medo de tudo aquilo que vai enfrentar aqui no mundo material, ele desiste de reencarnar. Nós sabemos que a união do espírito ao corpo começa com a concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Até lá, esse laço é muito suave, muito sutil, e se o espírito não quiser reencarnar, ele ainda consegue fugir, ele consegue abandonar aquele corpo, aquele feto. E muitas vezes é o que acontece. Então, o espírito estava ali, mas ele abandona a reencarnação e deixando então aquele feto, aquele organismo em formação sem um espírito conectado, ocorre o aborto espontâneo, certo? Então, são essas as situações que o Livro dos Espíritos nos traz sobre a possibilidade de haver ou não espíritos conectados, ligados ao embrião que está ainda em início de formação, no chamado aborto espontâneo. Então, pode não haver nenhum espírito conectado, pode decorrer da força do pensamento e da vontade na gravidez psicológica, pode não haver também nenhum espírito ali conectado, decorrendo de experiências genéticas realizadas pelos engenheiros siderais, e pode não existir também porque havia inicialmente, mas o espírito, por medo, receio, abandonou aquela experiência reencarnatória, certo? E só para completar, e nós já vamos finalizando, dizer que no caso do espírito, ele, enquanto não há um nascimento, ele consegue abandonar aquele corpo em formação, mas depois que ele nasce, aí ele não consegue mais, só através do suicídio, tá? Mas ele não consegue mais romper esse laço que existia entre o corpo espiritual e o corpo material. Vamos então agora para a nossa pergunta de número 45. O que nos diz a pergunta 45? Ela nos diz o seguinte: como o Espiritismo entende o suicídio? Essa é uma pergunta extremamente delicada, ok? Então, nós vamos refletir com calma sobre ela, e para que nós possamos bem compreender essa pergunta, nós vamos abordar 4 aspectos, tá? Nós vamos abordar, primeiro aspecto, como o Espiritismo considera o suicídio. 2, as causas que levam ao suicídio. 3, o que acontece com o espírito suicida. E 4, como esses espíritos reencarnam. Bom, primeiramente, então, abordando sobre o primeiro ponto, como o Espiritismo considera o suicídio? Como, claro que nós podemos já imaginar isso, como uma afronta às leis de Deus. Nós precisamos entender que um dos primeiros direitos que todos nós temos é exatamente o direito à vida. Todos nós temos o direito à vida e não cabe a cada um de nós tirar a vida, nem do próximo, nem de si mesmo. Então, é uma transgressão à lei de Deus. Nós colocamos aqui, é um crime aos olhos de Deus, uma transgressão da lei divina. Na verdade, representa uma falta de resignação e de submissão à vontade do Pai. Logo, é uma afronta à lei divina.
Nós colocamos aqui que o suicida julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores, sendo uma triste ilusão, pois somos seres imortais e a vida continua plena além da morte do corpo físico. Então, acha que ele vai, na verdade, escapar dos problemas, das misérias do dia a dia, da vida atual, e na verdade ele acaba mergulhando em misérias muito maiores, porque nós sabemos que o suicídio não resolve o problema de ninguém. Na verdade, ele agrava os problemas. Então, quando nós estamos aqui falando, realmente abordando sobre a doutrina espírita, então precisamos compreender um pouquinho o que será que levam determinadas pessoas a buscar a solução dos seus problemas no suicídio. Então, qual seria, por exemplo, a causa do suicídio? Veja bem, a causa principal, então nós já falamos o que é, como ele entende, como o Espiritismo entende o suicídio como uma transgressão à lei de Deus, ok? As causas. A causa principal é exatamente o desconhecimento de como se opera a justiça divina, o desconhecimento da vida após a morte, o desconhecimento da imortalidade da alma. Essa é, na verdade, a causa principal. Todas as outras causas que existem, elas, na verdade, levam o indivíduo a um desapontamento da sua vida, a uma vontade de não mais viver no mundo atual, no mundo presente. Só que esse descontentamento, quando ele, junto com ele, vem o conhecimento da vida após a morte, da imortalidade da alma, nós sabemos que o suicídio não livra ninguém dos problemas, porque a vida continua. Então vejam que esses problemas todos que podem levar, que são causas de um suicídio, quando se tem o conhecimento da vida após a morte, as pessoas podem se entristecer, mas elas não se suicidam, porque elas entendem que o suicídio realmente não resolve. Então, nós podemos citar aqui como causas, por exemplo, o materialismo severo, a solidão, a depressão, as enfermidades incuráveis, violência, maus tratos, abuso de todo tipo, pobreza extrema, fanatismo religioso, abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogadição, distúrbios mentais, desesperança, obsessão de espíritos, dentre outros. Mas vocês percebam que todas essas causas que foram mencionadas levam a um descontentamento da vida. Então, como acreditam que o futuro é o nada, como não entendem que há vida após a morte, se eu posso encontrar o nada, entre o nada e o sofrimento e a dor, o nada é melhor. Então, as pessoas buscam naturalmente e até fácil compreender o suicídio. Então, percebam realmente que o desconhecimento de como funciona a justiça divina e da sua misericórdia, da imortalidade da alma, no fundo, é a causa principal, porque ela evitaria que se buscasse o suicídio. Quando nós estamos falando de suicídio, nós não podemos deixar de abordar sobre os jovens. Nós temos visto uma grande quantidade de suicídio entre os jovens. E a doutrina espírita nos fala da importância dos pais apresentarem Jesus a seus filhos. Os pais se preocupam muito com a educação profissional de seus filhos, de darem a ele escolas que possam capacitá-los para um futuro profissional. Isso não está equivocado, mas esquecem de dar a educação religiosa que vai dar a esses filhos a força moral para os enfrentamentos da vida, para que eles encontrem a força espiritual, a maturidade emocional para lidarem com os problemas da vida. Então, a doutrina espírita sempre nos mostra que Jesus é uma profilaxia para as drogas, para o aborto,
para o suicídio. Quando se conhece verdadeiramente Jesus, não se busca a solução de problema nenhum nessas situações, nem no aborto, nem no suicídio, nem nas drogas. Então, precisamos realmente apresentar aos nossos jovens, às nossas crianças, Jesus. Quando nós estamos falando agora sobre o terceiro ponto, o que acontece com os espíritos suicidas no plano espiritual? Cada caso é um caso, tá? Então é importante nós sabermos que nós não podemos generalizar. Nós iremos trazer aqui algumas situações mais comumente observadas, mas claro que cada situação é única, ok? Então, uma das situações que pode acontecer é o que nós colocamos aqui, o desapontamento com os efeitos obtidos, tá? Os espíritos, normalmente, eles se desapontam, porque eles esperam exatamente sair de uma situação difícil, de dor e sofrimento, e quando eles se veem vivos, percebem que o nada não existe, eles realmente se decepcionam muito com essa situação e sofrem. O suicídio traz sempre algum tipo de sofrimento a médio e longo prazo, seja na vida material, seja na vida espiritual. Ok? Mas, como eu disse, cada caso é um caso. Então, primeira situação, normalmente, mais usualmente observada, o desapontamento pelo resultado obtido, ou seja, pelo resultado não obtido. Ok? Segunda coisa, segundo efeito, consequência que se observa no plano espiritual, a culpa. Muitos espíritos se culpam tanto pelo ato realizado que podem mesmo chegarem a quase desenvolverem uma loucura espiritual em função da culpa que eles começam a sentir em função do ato, porque a sua consciência sabe que o suicídio é uma transgressão. Então eles sentem essa culpa, ok? Uma outra situação aqui que pode acontecer é eles não conseguirem se afastar dos despojos do seu corpo físico. Nós precisamos lembrar que os espíritos suicidas, eles têm muito fluido vital. Eles não estavam previstos para desencarnarem naquela época. Então, eles podem, por conta do fluido vital e por conta também da sua materialidade, do seu apego ao mundo material e também em função da transgressão à lei divina, eles podem não conseguir se afastar dos despojos. E em outras vezes, até mesmo como uma consequência da sua transgressão, eles ficam conectados pelo tempo que eles iriam ainda viver na matéria. Então, se a pessoa se suicida 10 anos antes do tempo inicialmente previsto para o seu desencarne, ele pode também, como se fosse uma sanção pelo seu ato, ficar preso àqueles restos mortais por mais 10 anos. Mesmo que já nesse período já não existam mais fluidos vitais, eles já tenham sido dissipados, mesmo assim o espírito fica num estado de perturbação ainda conectado àqueles restos mortais. Uma outra situação é que alguns espíritos se tornam presas de vampiros energéticos, porque como eles estavam repletos de fluidos vitais, de fluido vital, muitos espíritos aproximam-se desses suicidas para sugar-lhes o fluido vital, porque muitos espíritos sentem, através da vampirização desses fluidos vitais, sentem como se eles estivessem na matéria. Então, eles têm certas sensações e percepções de quem está encarnado. Então, os espíritos desencarnados, ainda muito apegados ao mundo material, eles comumente vampirizam os encarnados. E quem se suicida, repleto de fluido vital, acaba sendo vítima desses espíritos vampirizadores. Outra situação é que os espíritos suicidas podem ser atraídos magneticamente para o chamado Vale dos Suicidas, que é
conhecido dentro da literatura espírita no livro Memórias de um Suicida. Então, é uma região sombria, uma região de dor e sofrimento, onde muitos espíritos suicidas que lesionaram os seus corpos perispirituais são para lá atraídos magneticamente. E quando o espírito desperta, lá já está. E em relação ao Vale dos Suicidas, nós sabemos que existe um grupo de espíritos chamado Legião dos Servos de Maria, chefiado pelo espírito missionário de Maria de Nazaré, que atua com muita frequência no Vale dos Suicidas, ajudando, amparando os espíritos que procuraram resolver os seus problemas através do suicídio. Então, percebemos que espiritualidade amiga a Deus não deixa nenhum de seus filhos ao desamparo, mesmo nessas regiões de sofrimento e dor. Há espíritos bondosos que para lá vão auxiliar, certo? Bom, nós percebemos então que talvez você esteja se perguntando: e quanto tempo os espíritos podem passar nessas regiões, nessa condição de sofrimento e dor? Isso varia muito de espírito para espírito, mas na verdade eles precisam, no plano espiritual, eu coloquei aqui, precisam passar por um tipo de limpeza energética, eles precisam dissipar dos seus corpos perispirituais aqueles fluidos deletérios que os envolviam. Através do arrependimento sincero, através da dissipação desses fluidos, eles vão ser mais rapidamente ajudados. Então, esse tempo varia muito de espírito para espírito. É normalmente o tempo necessário para que aquele espírito possa conseguir harmonizar um pouco a sua mente e, principalmente, se arrepender. O arrependimento é o primeiro passo para que ele possa ser rapidamente auxiliado, certo? E o último aspecto que nós vamos abordar aqui é como será o futuro reencarne desse espírito suicida. Ele vai reencarnar? Claro que sim. Todos nós somos espíritos destinados à perfeição. Pode demorar mais ou menos tempo, mas todos nós teremos a oportunidade das experiências reencarnatórias para irmos galgando degraus da evolução e vamos sim evoluindo cada vez mais até chegarmos à perfeição, inclusive os espíritos suicidas. Então, quanto ao futuro reencarne desses espíritos, normalmente eles retornam com os órgãos físicos com marcas pelo ato suicida ou relativamente comprometidos. Então, essas marcas podem ser marcas que trazem comprometimento físico, por exemplo, problemas cardíacos, se, por exemplo, utilizaram como um exemplo, ok? Um tiro no cérebro, muitas vezes vem com distúrbios mentais, porque lesionou fortemente aqueles órgãos. Então, é comum que o órgão lesionado na hora do suicídio venha com deficiências orgânicas ou relativamente comprometidos, como, por exemplo, uma doença de nascença. Então, isso também é comum, que são os chamados defeitos congênitos, certo? Então, nós percebemos uma certa frequência esses espíritos virem com essas limitações orgânicas, exatamente em decorrência do ato suicida. Vejam que nós colocamos aqui também para a sua reflexão. Então, para se tentar evitar o suicídio ou o fortalecimento de suas tendências, a melhor prevenção continua sendo aquela velha novidade: Jesus Cristo, pois é no Evangelho redivivo que os males do mundo ainda encontram remédio e consolação. Aquilo que nós falamos, Jesus é sempre o melhor caminho para, na verdade, ajudar as pessoas a vencerem as suas lutas, os seus desafios, os seus problemas. Vamos sim apresentar Jesus Cristo a todos aqueles que nós pudermos apresentar, dando não apenas o conhecimento da verdade evangélica, mas o testemunho do seu amor. Então,
Quanto aos jovens, os pais precisam dar, além do conhecimento acadêmico, formação espiritual, fazendo com que os jovens conheçam Jesus. Ele é a mais eficiente profilaxia contra o suicídio, as drogas e o aborto. Então vejam aí mais uma vez, meus queridos amigos, a importância de nós apresentarmos Jesus aos nossos filhos. E para finalizar, lembremos das casas espíritas. As casas espíritas, elas estão também aí disponíveis, oferecendo os tratamentos espirituais para quem esteja necessitando de apoio, de amparo, de auxílio. Então temos os passes, temos as enfermarias, temos as reuniões de emergência, enfim, reuniões de emergência normalmente destinadas a tratar também problemas obsessivos, que nós vimos que é um dos motivos que levam ao suicídio. Então, as casas espíritas nos trazem a orientação, como nós estamos tendo agora, que nos ajuda, orientação fundamental para nos trazer a luz do conhecimento e realmente nos trazer as informações que precisamos saber sobre o suicídio. Certo? Gostaram dessa pergunta? Muito importante para nós, não é verdade? Mas, agora nós vamos para a pergunta 46. O que é que nos diz a pergunta 46? Como a tatuagem é abordada pelo Espiritismo? Será que ela marca o corpo perispiritual? Pergunta também bem interessante, e a doutrina espírita, sempre maravilhosa, vai nos trazer as luzes para a resolução dessa questão também. Então vamos lá. Doutrina espírita, nós já iniciamos essa resposta dizendo o seguinte: a doutrina espírita não condena e muito menos diz que é errado tatuar-se. No entanto, orienta e explica sobre as consequências de determinadas ações, de determinadas atitudes, levando sempre o homem à conscientização, através do bom senso, de uma análise lógica, daquilo que é viável ou não. Então, vejam, a doutrina espírita, antes de falar sobre o fato de marcar ou não o corpo perispiritual, vem nos dizer do que ela pode se originar. O gosto, realmente, por marcar de alguma forma o corpo orgânico, nós estudamos e nos mostra a doutrina espírita que pode representar uma reminiscência do tempo em que reencarnávamos no meio dos silvícolas, dos aborígenes, dos piratas, dos vikings, porque nessa época as marcas nos corpos representavam muitas vezes autoridade, hierarquia, certo? Então funcionavam como um indicador da posição social ou mesmo do padrão comportamental daqueles povos. Então havia um motivo que fazia com que eles quisessem realmente utilizar-se dessas marcas em seus corpos físicos. Então aqui a doutrina espírita nos coloca que é exatamente o passado falando mais alto no alicerce das nossas bases psíquicas. Então essa é uma das razões pelas quais, na verdade, o gosto pela tatuagem pode vir. Bom, mas nós vamos abordar 4 aspectos para nos ajudar exatamente a compreender sobre a tatuagem. Qual é o primeiro ponto? Sintonia mental e atração de espíritos superiores. Será que a tatuagem pode atrair os espíritos inferiores? E aqui tudo depende da sintonia mental realmente. Então, se a pessoa que busca a tatuagem, na verdade, o seu pensamento, aquela tatuagem, ela é apenas um reflexo do seu pensamento ainda enfermiço, doente, imperfeito. Não é a tatuagem em si que vai atrair, mas o pensamento que
pauta aquela criatura. Na verdade, o que faz com que nós possamos atrair espíritos bons ou espíritos negativos não é nada externo, mas é o nosso pensamento, é a nossa vontade. Então, nós estamos colocando aqui, se, por exemplo, uma pessoa tatua desenhos funestos, sensuais, com palavreados chulos, que podem inclusive ser formadores de preconceito, pode atrair alguns espíritos funestos, sensualistas? Pode. Mas vejam que a tatuagem, ela foi um instrumento, um mecanismo que acionou um pensamento ainda enfermiço, que atraiu os espíritos. É como se ela tivesse sido um gancho, um start, como se ela tivesse aberto um pensamento para algo que não é muito bom. Entendem o que eu quero dizer? Não é a tatuagem em si que atrai ou não, mas é o que ela gera no psiquismo da pessoa. E é isso que faz com que a pessoa atraia ou não, certo? Ou seja, tudo nós precisamos avaliar a psicosfera mental e perispiritual da pessoa, ok? E aí, se a pessoa está com esse psiquismo mais sensualista, funesto, inferior, vai estar atraindo naturalmente também esses espíritos. O segundo ponto que nós precisamos destacar é o cuidado com o corpo físico. E aqui é o ponto crucial que a doutrina espírita nos fala, tá? A doutrina espírita nos mostra que, pela lei de conservação, nós devemos ter todo o cuidado com o nosso organismo físico, porque ele é necessário para as nossas experiências reencarnatórias. E a doutrina espírita não orienta, não estimula qualquer agressão ao corpo físico sem que haja uma finalidade útil. No caso das tatuagens, nós observamos que a única pessoa que se beneficia com a tatuagem, aquela agressão ao corpo físico, é a própria pessoa que se tatua, porque lhe apraz ter o corpo tatuado. Mas para o próximo não há benefício. É muito diferente, por exemplo, de uma pessoa que macera o seu próprio corpo para ajudar o próximo, como uma mãe, por exemplo, que deixe de se alimentar para dar comida aos filhos. Ela está macerando, ela está prejudicando o seu corpo físico, ferindo a lei de conservação, mas pela caridade, que é o que nós vemos e identificamos como a caridade pelo sacrifício. No caso da tatuagem, não aproveita a ninguém. Então, a lei de conservação nos diz que, sendo o corpo um santuário que nós devemos preservar, devemos, portanto, evitar de maltratá-lo quando não há um fim útil a bem do próximo ou da humanidade. Inclusive, Kardec perguntou exatamente aos espíritos o que nós deveríamos pensar das mutilações que muitas pessoas realizam no corpo, tá? Seja do homem e seja dos animais. E vejam aí a resposta da espiritualidade. Disse assim: a que vem semelhante pergunta? Perguntai sempre se uma coisa é útil. O que é inútil não pode ser agradável a Deus, e o que é prejudicial lhe é sempre desagradável, porque ficais sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam a alma para ele, e é praticando as suas leis, em vez de violá-las, que podereis sacudir o jugo da vossa matéria terrena. Percebam então que não há utilidade para o próximo no caso da tatuagem. Então aqui realmente não é agradável a Deus essa maceração ao corpo. Mas agora nós vamos abordar o terceiro aspecto super importante, que é o seguinte: não é a tatuagem que mostra o caráter de uma pessoa. Então vejam, conquanto
a tatuagem em si não seja estimulada pela doutrina espírita porque fere a lei de conservação, não é isso que vai dizer que a pessoa é boa ou ruim. Não é o fato da pessoa estar tatuada que ela não adentrará no reino dos céus. Nós precisamos lembrar que existe uma lei moral, e a lei de conservação é uma das leis morais de Deus, que é a mais importante. A lei de justiça, de amor e de caridade. Ela se sobrepõe a todas as outras, de modo que, se houver duas leis que se contrariam, a que deve prevalecer é a que está em conformidade com a lei de amor, de justiça e de caridade. Significando dizer que se a pessoa tem um bom coração, procura renovar-se no bem, procura praticar o amor, a caridade, ser uma pessoa verdadeiramente cristã, essa pessoa vai, com certeza, ser abraçada por Deus ao retornar ao plano espiritual? Claro que sim. Claro que sim, porque ela desenvolveu e trabalhou a lei mais importante, a lei de justiça, amor e caridade. Então, mesmo que ela tenha ferido a lei de conservação, se tatuando, mas é o amor que ela trabalha que fará com que ela verdadeiramente cresça e progrida. Então, se formos bons, se ajudarmos ao próximo, se amarmos, seremos bem recebidos no plano espiritual. Seremos recebidos de braços abertos no plano espiritual. E abordando então agora o nosso último ponto, que é exatamente marcas no corpo espiritual. Então, é verdade que o corpo espiritual ele pode ser marcado? Vejam bem, quando nós estamos falando de marcar o corpo perispiritual, nós precisamos voltar um pouquinho lá no assunto perispírito e propriedades do perispírito. Nós já tivemos a oportunidade de falar sobre as propriedades do perispírito, e uma delas é a propriedade plástica do corpo perispiritual. Que propriedade é essa? É aquela que o espírito pode, pela força do pensamento e da vontade, essas duas forças atuando, eu posso plasmar, modificar o meu corpo espiritual como eu desejar. Então, significa que no plano espiritual, se eu desejar plasmar o meu corpo perispiritual com tatuagem, ele será tatuado. Eu apresentarei a tatuagem no meu corpo perispiritual. Se pela força do meu pensamento e da minha vontade eu não quiser ter aquela marca, eu posso plasmar um corpo sem tatuagem. Então, a propriedade plástica do corpo espiritual nos oportuniza moldá-lo como nós desejarmos, com a aparência da nossa última reencarnação, com a aparência de outras reencarnações, com o corpo mutilado, com o corpo perfeito, saudável. Agora, isso quando a pessoa está psiquicamente, emocionalmente bem. Por quê? Porque existem determinadas chagas que realmente comprometem o corpo espiritual. E nós não estamos falando aqui de uma chaga decorrente da tatuagem, mas do corpo espiritual. A alma da pessoa pode estar afetada, pode ser uma alma completamente perturbada, desequilibrada, e ela vai apresentar um corpo espiritual relativamente deformado. Não com tatuagem, porque não é a tatuagem em si que está gravando no corpo espiritual qualquer problema, mas a doença mental, emocional, vibracional daquele espírito. Então, nós colocamos aqui, aqueles que se tatuam devem procurar identificar seus motivos íntimos, pois o seu perispírito irá retratá-los no plano espiritual. Retratar o quê? Os motivos íntimos, o coração, tesouro de cada um. A criatura agride o corpo espiritual todas as vezes que prejudica o seu semelhante. Então, uma tatuagem
principalmente quando ela é movida por sentimentos bons, ela não vai marcar o meu corpo espiritual. Mas um prejuízo ao meu semelhante agride o meu corpo espiritual. Quando eu, por exemplo, utilizo da maledicência, da agressividade, isso vai marcar o meu corpo espiritual, não uma tatuagem que eu tenha feito. Então, nós colocamos aqui os adereços afetam menos o corpo espiritual do que as atitudes e os pensamentos. Então, nós precisamos essencialmente avaliar o que nos vai no coração, porque é isso que vai fazer com que o meu corpo espiritual fique ou não marcado, não diretamente uma tatuagem, certo? O que mais que nós vamos colocar aqui? Colocamos, sim, os efeitos, colocamos aqui, o fato das pessoas estarem tatuadas, isso, os efeitos disso no plano espiritual, como nós já percebemos, vai variar de pessoa para pessoa. Tem muitas pessoas, por exemplo, que são movidas por pensamentos, por coisas positivas, às vezes tatuam o rosto, o nome de um familiar, de alguém que amam, numa demonstração de amor. Ali feriu a lei de conservação? Sim, mas o que motivou essas pessoas foi algo bom, foi algo positivo. Diferente das pessoas que estão com o seu psiquismo completamente ainda perturbados, certo? Então, sempre lembrando do nosso aspecto mental. Então, o que mais? Que é exatamente o que nós colocamos aqui. Importa sempre verificarmos, no entanto, se tais indivíduos não estão mutilados psíquica, emocional e espiritualmente, porque é isso que, na verdade, fará com que no plano espiritual, o seu corpo perispiritual apresentem alguma marca, certo? Então, em resumo, o ideal, se possível, é eu não fazer. Mas se eu tiver o meu corpo, se eu tiver tatuagem, não vá se preocupar com isso, achando que você não vai receber, não vai ter direito ao reino dos céus. Vai sim, desde que você ame. Ame muito, ame sempre, ame a todos os corações. Não deixe de amar, não deixe de ser uma pessoa boa, não deixe de fazer o bem. O amor, lembrem sempre das palavras que o amor cobre a multidão de pecados. Bom, meus queridos amigos, vamos agora então para a nossa última pergunta, nosso último questionamento desta noite, que nos diz o seguinte: qual a visão do Espiritismo sobre matar em legítima defesa? Kardec fez esse questionamento aos espíritos, e aí perguntando exatamente, quando ele pergunta se todos os assassinatos têm o mesmo grau de culpabilidade. E a doutrina espírita já nos diz, os espíritos dizem que não, que tudo depende da vontade, da intenção, do que move os espíritos na hora de um assassinato. Então, na verdade, Deus vai julgar muito mais a intenção do que o fato em si. O que levou uma pessoa a matar outra? Que conhecimento ela tinha? Por que ela agiu assim? Foi premeditado ou não foi? Foi algo movido por uma emoção? Foi em função de uma legítima defesa, porque sua vida estava ali diretamente em risco? Tudo isso vai ser analisado por Deus. Então, claro que matar em legítima defesa não tem o mesmo grau de culpabilidade de uma pessoa que assassina porque quer, de forma premeditada e movida por um sentimento maléfico, ruim, de crueldade. Tem perante a justiça divina algum comprometimento? Sim, mas o quanto só Deus é que pode avaliar. Tem algum comprometimento? Tem. Claro que tem, porque feriu a lei de conservação. De qualquer maneira, mesmo que tenha sido em legítima defesa, eu matei, eu tirei a vida do meu irmão. Eu feri uma lei. Não feri a lei de conservação? Feri. Então, há um grau de responsabilização? Há.
Ah, mas só Deus é que vai poder avaliar, considerando todos esses fatores. Então, segundo a doutrina espírita, no tocante a matar em legítima defesa, vamos ver o que a doutrina espírita nos responde, tá? Então, especialmente no tocante a matar em legítima defesa, Kardec também questionou a espiritualidade, certo? Perguntando se haveria justificativa perante Deus, já que foi em legítima defesa. E aí, olha o que a espiritualidade nos diz: que somente a necessidade pode desculpá-lo. Contudo, em sendo possível, ao agredido preservar sua própria vida sem atentar contra a do agressor, é como deve agir. Então, somente a necessidade pode excusá-lo, mas o ideal é que ele possa preservar a sua própria vida e a vida do agressor. Se isso for possível, é assim que ele deve agir. Ou seja, o que a doutrina espírita orienta é que ele possa defender a sua vida sem comprometer a do agressor. Claro que eu não tenho que ficar ali aguardando ser morta, porque senão eu estaria ferindo também a lei de conservação. A lei de conservação não nos orienta a trabalhar, lutar, preservar a nossa própria vida. Então eu não posso me colocar ali pronta para ser morta e nada fazer no sentido de buscar me defender. Eu preciso também buscar me defender para preservar a minha vida e, consequentemente, a lei de conservação. Mas devo, na medida do possível, preservar a vida do meu agressor também em respeito à lei de conservação. Então, isso é o que nos diz o livro dos Espíritos, certo? Mas nós vamos trazer para você agora as considerações do espírito Miramês. Como nós sabemos, o espírito Miramês, ele através de mensagens, através de uma coletânea, que eu já falei aqui, chamada Filosofia Espírita, ele, através do médium João Nunes Maia, ele traz comentários a todas as perguntas de O Livro dos Espíritos. E sobre essa de matar em legítima defesa, ele nos traz algumas observações interessantes aqui. Vou trazê-las para nossa reflexão. Cada um de nós talvez tenha um posicionamento divergente, alguns podem concordar, alguns podem discordar, mas é importante nós trazermos para reflexão. Então, ele nos diz o seguinte, que a legítima defesa é algo que está na lei humana, faz parte do código, dos códigos penais do homem, mas que não existe legítima defesa na lei de Deus. A lei de Deus é: nós não devemos matar os nossos seres, os nossos irmãos, nós não devemos matar o nosso próximo e nem a nós mesmos, certo? Claro que Deus avalia a intenção, as atenuantes, as agravantes, ele analisa tudo, mas não há na lei de Deus legítima defesa. Aí ele continua fazendo as suas observações. Então ele nos diz o seguinte, que fazer justiça com as nossas próprias mãos não é o caminho mais acertado, que na verdade nós devemos evitar a todo custo manchar as nossas mãos com o sangue do próximo, pois todo assassino, um pouco mais, um pouco menos, a depender das condições, irá responder pelo ato cometido contra seu irmão. Então, assim, aquele que mata, mesmo em legítima defesa, acaba se valendo da violência contra o agressor. E a violência, conquanto tem atenuantes, é sempre um atentado à vida e à lei de Deus. Ou seja, um atentado à lei de conservação. Então, olhem aqui o raciocínio do espírito Miramês, quando ele diz assim: nós até podemos fazer, e Deus vai levar em consideração aquela situação de legítima defesa, a necessidade de eu manter a minha vida para realmente, ou seja, a necessidade de eu manter a minha vida é que me fez tirar a vida do meu irmão. Mas ele coloca aqui, é sempre usar da violência para defender-se. E a violência nunca é, segundo a verdadeira lei de Deus, o caminho indicado. Vejam aqui que ele traz também
Nós trazemos aqui as palavras do Espírito Miramês para que você possa refletir sobre elas. Ele diz assim: o homem demonstra ter compreendido mal a questão da legítima defesa. Reforço que isso é o posicionamento trazido pelo Espírito Miramês. Então ele diz: o homem demonstra ter compreendido mal a questão da legítima defesa, ao entender que deve ser praticada com as próprias mãos. Deus, ao criar tudo o que existe, não se esqueceu de estabelecer por leis maiores a defesa contra as investidas da maldade. As defesas são naturais. A própria lei da justiça se encarrega de defender o justo. Se defende de um ataque com a mesma gana de matar do ofensor, compara-se com ele e pode, dessa forma, tornar-se um assassino, piorando a sua situação como irmão dos que atacam. Então, o que Miramês está querendo dizer? Que a justiça divina é perfeita, ou seja, Deus não permitiria que um inocente fosse assassinado indevidamente. As leis de Deus são soberanas, de modo que, se eu não tiver que morrer sendo assassinada por alguém, eu não vou morrer, porque as leis de Deus são maiores do que a vontade do assassino. Então, Deus vai operar no universo todas as providências necessárias para que o justo não pereça naquela condição. Deu para entender onde Miramês está querendo chegar? Ele está querendo nos levar ao seguinte raciocínio: eu devo sim me defender, mas eu devo preservar a vida do outro. Se eventualmente não for possível e um assassinato ou um desencarne dessa forma ocorrer, é porque assim precisava acontecer. Porque se eu não tivesse que desencarnar dessa forma violenta, Deus, na sua infinita onisciência, sabedoria, iria me preservar daquele assassinato. Eu não iria perecer, porque, como ele diz aqui, a própria lei da justiça, que lei da justiça divina se encarrega de defender o justo. Não precisa que eu faça a justiça com as próprias mãos. Deus não deixará que nada me aconteça se eu não tiver que passar por aquilo. Mas vejam, é uma sutileza dessa resposta. Nós precisamos entender que não era eu ficar de braços cruzados, no sentido, se aconteceu, tinha que acontecer. Não, eu tenho que buscar me defender pela lei de conservação. Eu tenho que trabalhar pela preservação da minha vida. Mas eu tenho, segundo as orientações do que nos está nos falando Miramês, o ideal é que eu tenha que preservar, que eu possa preservar a vida do meu próximo. E se isso não for possível, é porque talvez assim não tivesse que ser. Porque se não fosse para eu perecer, a própria justiça iria se encarregar de defender o justo. Tá? E aí, então, em função disso, Miramês orienta, então, de não revidar o agressor, tá? O mais apropriado, segundo Miramês, então, e aqui eu estou trazendo essa reflexão para você, seria realmente não revidar o agressor. Porque quando nós revidamos de forma excessiva, posso tentar revidar no sentido de me preservar a vida, mas sem matá-lo, sem comprometer a vida dele. Então vejam ainda o que nos diz também nesse momento o Espírito Miramês, mais uma observação dele, que ele diz o seguinte: quando o ódio vier ao nosso encontro, criemos uma legítima defesa com amor. Se o violento nos agredir, perdoemos, esquecendo a falta. Se alguém nos rouba, oremos por ele, sem o espírito de vingança.
Se não desejamos, aqui já sou eu escrevendo, se não desejamos ferir as leis do Criador e ficar sob a sua justiça, o caminho é tão somente um: vivenciar o amor ensinado pelo Cristo. Então, trabalhando e refletindo sobre as orientações trazidas pelo Espírito Miramês e pelo que está em O Livro dos Espíritos, nós sabemos o quê? Concluindo, fechando as nossas reflexões sobre matar em legítima defesa. Primeiramente, só a necessidade pode excusar-me desta falta, mas sempre que possível eu devo preservar a vida do meu agressor. Mas, mesmo que haja situações, como é a legítima defesa, que diminuam a minha responsabilidade, a minha culpabilidade para com a justiça divina, eu precisarei, de alguma forma, reparar esse ato, mesmo tendo sido em legítima defesa? Sim, porque sempre houve uma agressão à vida, sempre houve uma agressão à lei de conservação. E como nós vimos no caso do suicídio, o direito à vida é o primeiro dos direitos que todos nós temos. Então, mesmo em legítima defesa, eu utilizei-me da violência para agredir. Então, eu precisarei, de alguma forma, me reajustar com a lei divina? Sim. Mas o grau de culpabilidade é diferente? Claro que é. Tem que ser diferente, porque em uma situação há ali uma agressão, mas para defender a própria vida. Diferente da outra situação, onde muitas vezes você mata, o assassino mata porque deseja. A questão que se coloca aqui é: qual deve ser a postura do verdadeiro cristão? O verdadeiro cristão utiliza-se do ódio, da violência para se defender ou utiliza sempre o amor? Como talvez Jesus, sempre eu gosto de colocar essa lembrança de Santo Agostinho, quando ele diz: quando nós estivermos em dúvida em relação a alguma situação, como agir, qual o melhor proceder? Coloque Jesus naquela situação e se pergunte: se Jesus estivesse nessa condição, o que Jesus faria? Será que Jesus mataria ou deixaria-se imolar? E a resposta você já tem. Jesus também foi atacado, não por um, mas por toda a humanidade. E como ele se portou? Ele atacou para se defender ou se deixou imolar e deu o exemplo do amor? Deixou-se imolar, mas porque assim tinha que ser. Então percebam que quando nós refletimos sobre a postura do verdadeiro cristão, do verdadeiro espírita, se nós formos refletir mesmo, nós vamos avaliar que para o espírito, para o seu progresso evolutivo, para o seu não comprometimento com a lei divina, é melhor ser morto, é melhor perder a vida, é melhor receber a morte do que matar, do que tirar a vida do outro. Quem é assassinado perante a justiça divina, naquele momento, quando retorna ao plano espiritual, ele não está retornando com débitos, nem de nenhum tipo, porque ele não infringiu nenhuma lei. Quando eu mato em legítima defesa, mesmo que tenha atenuantes, nós já vimos que tem. De qualquer maneira, aí a lei de conservação também diz que eu preciso preservar a minha vida. Então, tem atenuantes? Claro que tem. Mas há, de alguma forma, alguma infração à lei de Deus? Há. Então, são essas sutilezas que a doutrina espírita pede que nós possamos refletir, tá? Então, como nós colocamos aqui, de um ponto de vista radicalmente cristão e espírita, mais vale receber a morte do que realmente impingi-la a alguém,
tá? Mas não estou aqui dizendo, então, que nós devemos ali ficar esperando para sermos assassinados. Não é isso, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido a sutileza desse raciocínio, dessas considerações trazidas pelo Espírito Miramês e que nós possamos sempre colocar Jesus ali para nos dar um norte da melhor maneira de nós agirmos, ok? Meus queridos amigos, e vamos então finalizando mais um estudo. Que coisa boa termos a oportunidade de refletir sobre temas tão sensíveis, tão delicados, mas tão relevantes para a nossa vida. Eu espero que você tenha gostado do nosso estudo e que você já esteja esperando nossa próxima aula. Vou dizer para você quais as perguntas que nós vamos estudar na próxima aula. Vamos estudar a fatalidade ou livre-arbítrio nos acontecimentos da vida. A lei de causa e efeito existe? Quais os tipos de casamento segundo a doutrina espírita? E quais os caracteres da perfeição moral? Então, serão essas as considerações, as perguntas que nós vamos estudar na próxima aula. Meus queridos amigos, um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.